Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações, o amor se afastando. O homem busca a paz aqui na terra e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado,
A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir,
Deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer. As crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Vem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Vem lá do alto, enviado por Jesus, nosso amigo de fé, Doutor Dias da Cruz. Mestre, mentor da seara, conduz, vem nos ensinar como chegar a Jesus. Vem nos curar a nossa dor através das palavras do nosso Senhor. Seus ensinamentos acendem uma luz. No meu pensamento só penso em Jesus, mestre mentor, médico das almas. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. Mestre, mentor da seara, conduz, vem nos ensinar como chegar a Jesus. Vem nos curar a nossa dor através das palavras do nosso Senhor. Seus ensinamentos acendem uma luz. No meu pensamento só penso em Jesus, mestre mentor, médico das almas. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. É luz, que nos leva a Jesus. É luz, Doutor Dias da Cruz. Mais uma? A pressa.
Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida. Te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração por toda a minha vida. Te louvarei nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Tô vendo um amigo meu ali que tem muitos anos que eu não vejo, Wellington. Que bacana. Que prazer, amigo, você, meu irmão. Boa noite a todos. Que alegria estar com você, Toninho, caríssimo. Pois é, rapaz. Quantos anos não te vejo, rapaz? Um tempo, né? Tudo bem contigo? Satisfação, tudo bem com você? Tudo Graças tranquilo? a Deus, tudo tranquilo. Estamos na luta aí, não pode parar, não. Bom te ver e te ouvir. Que bom. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Wellington, seja bem-vindo à nossa fraternidade. Gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora é Alma Nova. Maturidade espiritual. Não esperes santificação sem esforço constante. Na escada de Jacó, a ascensão é realizada degrau a degrau. Assim também é o crescimento espiritual de todo ser. As lutas cotidianas, quando travadas com senso de justiça, honestidade e esforço, até o limite de tuas forças, te farão ascender, ao final de cada dia, um degrau. A persistência precisa também fazer parte dessa jornada, ainda que os degraus sejam pesados. Não te entregues ao comodismo, esforça-te um pouco mais. O rei Davi, segundo os escritos sagrados, antes de partir para o plano maior da vida, orienta seu filho Salomão, que herdaria o trono, dizendo: o caminho para ser maduro espiritualmente. Esforça-te, pois, se homem. 1 Reis 2, 1, 2. Maturidade espiritual. Vamos, nesse momento, acerenar os nossos corações, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade de aprendizado, aos amigos de jornada, agradecer ao nosso mestre, modelo e guia Jesus, que está conosco, nos orientando, a espiritualidade amiga que se faz presente do nosso lado, em nossa fraternidade, em nossos corações,
que estejam do lado do nosso irmão Wellington também, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos do Evangelho de Jesus. E que os nossos corações estejam abertos a esse aprendizado, a essa busca de conhecimento. E que Jesus, a espiritualidade amiga, esteja visitando a todos os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, deixando um pouquinho, derramando um pouquinho deste amor. Senhor, gratidão por esse momento de estudo, por esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Wellington, gratidão, seja bem-vindo e que bom que encontrou seu amigo, o nosso amigo Toninho. Bacana demais. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Muito obrigado, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, né? Mesmo cada um aí no seu cantinho, distantes, mas os corações unidos. E graças a Deus hoje a gente tem essa oportunidade de, à distância, nos interligarmos uns aos outros, né? E eu agradeço muito, estou muito feliz aqui de estar com vocês conversando sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, revendo aí nosso querido Toninho, e quem sabe revendo vocês também, né? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, todos. E nós iniciamos a nossa fala, né, até falando mesmo das conversações, lembrando a época do Cristo, como eram aqueles encontros, né, aquelas conversações em torno do amor, em torno da vida, né? Hoje a gente trazendo a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Nós lembramos dos encontros de Jesus com todos aqueles grupos, né, aquelas pessoas, aqueles povos, e aí me veio na cabeça quais eram as pessoas que procuravam Jesus, né? Porque na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, há 2000 anos atrás, e eu fico imaginando que, claro, com o crescimento e a evolução do Mestre Jesus, ele tem uma facilidade muito maior, até mesmo porque tínhamos ali, naquele local, povos de variadas procedências, né? De idiomas diferentes. E o Cristo conseguia ali alcançar todos eles. Nós tínhamos naquele período, naqueles momentos, aqueles curiosos que sempre se aproximavam quando viam uma movimentação de pessoas, tínhamos aqueles que seguiam as pegadas do mestre com interesse de criar armadilhas para que ele fosse pego, né? Tinham aqueles que tinham interesse mesmo de adquirir, absorver conhecimentos, aqueles que necessitavam e gostariam de ser curados, e tinha os discípulos, que eram os apóstolos, que eram os que seguiam de perto, né? E ele usava de parábolas para abranger todas essas pessoas, todos esses grupos que o seguiam, para que fosse mais fácil, e trazendo assim de forma alegórica, de forma figurada, um fundo moral elevado. E ele era tão à frente, né, da nossa evolução, que ele sabia que seus contos iriam perdurar por toda, né, como até hoje, 2000 anos, a gente fala sobre isso. E nós vamos, então, trazer sobre a parábola dos talentos, que eu acho interessante. Eu gosto de fazer uma conexão, uma contextualização com os nossos dias, né, para ficar um pouquinho mais fácil de entendimento. E hoje dá-se a impressão, com tudo que a gente vivencia, que nós estamos ausentes de Jesus, né? Quando fala que o Senhor da parábola aí partiu, dá-se a impressão de que nós estamos aí sem a presença do Cristo. Tamanho desequilíbrio que nós estamos vivenciando, mas sabedores somos que esse desequilíbrio é tudo permitido e tudo acompanhado pela espiritualidade maior. Então, eu vou pedir licença aqui para fazer a leitura da parábola, ok? Só um minutinho, por favor. Estão me ouvindo bem? Obrigado.
Fiquem à vontade, tá? Eu não sei como que é o sistema de vocês, né? Temos a mãozinha aí, eu imagino que tem alguém aí para nos auxiliar nas perguntas, né? Então vamos lá, dá licença. O reino dos céus será então semelhante a 10 virgens que tomaram os seus lampiões e saíram ao encontro do esposo. Porém, 5 delas eram estultas e 5 prudentes. As 5 estultas, tendo tomado os lampiões, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram vasos de óleo juntamente com os lampiões. Tardando a chegar ao esposo, começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um brado: Eis que vem o esposo! Eis que vem o esposo! Ide ao seu encontro. Levantaram-se, e então todas as virgens e prepararam os seus lampiões. E as estultas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso óleo, porque os nossos lampiões se apagaram. Responderam as prudentes: Talvez não seja suficiente para nós e vós. Ide então aos vendedores e comprai-o para vós. Enquanto, porém, foram comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as núpcias, e fechou-se a porta. Por fim, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Na verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que chega. Vocês devem estar estranhando aí, né? Franzindo a testa aí, mas não era a parábola dos talentos, né? Eu acho interessante que se a gente for pegar essa sequência dessas 3 parábolas, a das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, versículo de 1 a 13, a dos talentos e do juízo, elas se completam e se interpenetram. É muito interessante porque ela é quase que um preâmbulo, né? Então, quando, nesse momento que Jesus traz essa parábola, ele tinha acabado de falar sobre a parábola do servo fiel. E os nossos apóstolos, mesmo tendo entendimento um pouco ainda reduzido em relação ao que o Cristo queria trazer, né? Nós tínhamos ali o João, o Tiago, o Pedro e também o André. Eles já estavam preocupados porque, com a parábola do servo fiel, eles já estavam entendendo que o Cristo, que Jesus estava preparando para se retirar do plano físico. E aí eles foram tomados de uma certa preocupação, de um certo receio. E aí o Cristo, prevendo isso, né, ele traz essa parábola das 10 virgens para que admoestasse, principalmente esses irmãos que estavam ansiosos, para que eles se preparassem, porque iria chegar um momento do testemunho, né, de que eles sairiam para trabalhar e pregar o seu evangelho. Então, não é um equívoco quando eu trago essa parábola, né, das 10 virgens, porque, na realidade, ela traz essa questão da vigilância, da preparação, porque nos nossos dias nós recebemos essas concessões da divindade para a nossa evolução, né, para o desenvolvimento de nossos potenciais. Então, essas 3 parábolas eu acho interessante porque ela fala da preparação, da vigilância, né, das 10 virgens, e dos talentos vai trazer sobre o investimento da divindade em nós e da nossa ação. E do juízo vai falar sobre esse resultado, né, que advém disso tudo. E aí o Cristo ainda admoesta aos nossos irmãos, né, com relação aos excessos alimentares, embriaguez e preocupações desta vida, dessa existência que consome muita energia, né? Nós gastamos muita energia pensando aí preocupando com as situações dessa existência. Então ele diz: bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, e achar vigiando.
podemos entender, então, que o esposo celeste pode ser o Cristo, né? As 10 virgens, a comunidade que aguarda aí, e o tardar do esposo, esse momento que a gente está vivendo aí, que é o momento da transição, né? E podemos entender que temos oportunidades que nos surgem aí cotidianamente, diariamente, né? Nos estimulando a a interiorização, a reforma íntima, e principalmente ao conhecimento da doutrina espírita, para que a gente evolua um pouquinho. E, naturalmente, podemos entender que esse óleo é essa manutenção, né? Na leitura aí nós vimos aí falando da persistência, e esse óleo pode ser essa manutenção que precisamos ter para que, de alguma forma, nós consigamos levar adiante, né? E eu começo, às vezes, a trazer uma reflexão de entender como é que está a nossa estrutura espiritual hoje, né? Se o Cristo chegasse até nós, se a nossa desencarnação ocorresse hoje, ou se fôssemos apanhados aí já pelo processo de transição, entrando no planeta de regeneração, como que nos encontraríamos nesse processo? E aí nós começamos, então, a trazer sobre a parábola dos talentos, tá bom? Eu vou pedir aqui de novo licença para que faça a leitura. É um pouco grande, né? Às vezes fica cansativo fazer a leitura, mas eu acho importante para que a gente contextualize, tá? Sim, então vai estar lá em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Sucederá, de fato, como um homem que, estando de partida para o estrangeiro, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um conforme a capacidade. E partiu. Saiu imediatamente aquele que recebera os 5 talentos e negociou com eles, vindo a lucrar outros 5. De igual maneira, o que recebera 2 lucrou outros 2. Aquele, porém, que recebera um só, indo-se, fez uma cova na terra e aí escondeu o dinheiro do seu patrão. Após muito tempo, voltou o senhor de seus servos e pediu as contas. Chegando que recebera os 5 talentos, apresentou os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Eis que eu lucrei com eles outros 5 talentos. Disse-lhe o patrão: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei poder sobre muitas. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também aquele que recebeu os 2 talentos e disse: Senhor, tu me confiastes 2 talentos. Eis aqui, eu lucrei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei poder sobre muitas. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também aquele que recebera um só talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E eu, com medo, saí e fui esconder o teu talento na terra. Eis que aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, portanto, confiar o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, teria recebido certamente com juros o que é meu. Por isso, tirai dele o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Porque a quem tem, será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, lhe será tirado até o que parece possuir, e ao servo inútil lançai-o fora das trevas e haverá choro e ranger de dentes. Aí. Muitas vezes confundimos os talentos como se fossem moedas, né, da época. Na realidade, os talentos eram medidas, eram unidades de medidas para
para avaliar peso, como tinham, por exemplo, moedas de ouro, né? Pratas. Então, na realidade, os talentos, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque esses talentos, eles eram, na realidade, uma unidade de medida, de peso, né? Então, se faziam a negociação com vários saquinhos de ouro, por exemplo, saquinhos de prata, né? Que eram aí os talentos. E se a gente começar a trazer esses talentos para a nossa realidade hoje, nós vamos entender que o que a gente recebe aí da divindade por concessão, por empréstimo, vem mesmo no conjunto. E a gente vai passar a falar disso aqui, né, a entender. E podemos entender que aí o Senhor, né, da vinha, dos bens, pode ser Jesus Cristo, e podemos entender também que pode ser nossa desencarnação. De repente vem a desencarnação cobrando de nós aí o que nós utilizamos aí na existência. Vamos lembrar que esse estrangeiro também pode ser o plano espiritual, né? Que aí nós estamos voltando à consciência cósmica, e a gente vai lembrar lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec questiona aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E eu acho muito curioso, porque antigamente eu pensava, né, que essa lei, ela estava como se fosse uma escrita mesmo, né, uma caligrafia em algum ponto ali, e a gente começa a perceber que essa lei é biológica, né, que durante todo esse período que a gente evoluiu, que a gente cresceu, nós somos adquirindo esse conhecimento. Então, se formos pegar as 10 leis que Kardec traz no Livro dos Espíritos, elas estão inseridas aí nos 10 princípios básicos da doutrina espírita, que são partes da natureza. Olha que interessante, né? Então, nós temos dentro de nós toda a construção de 4, quase 5 bilhões de anos, né, segundo os espíritos. Então, nós temos todo esse período, esse conhecimento, absorvendo esses conhecimentos da lei natural. Então, nós sabemos o que é descer, o que é subir, o que é quente, o que é frio, e através desse conhecimento nós vamos nos guiando. Então, essa é a nossa consciência, né? O que nós adquirimos até então, em termos de evolução espiritual. Então, tudo que se refere à divindade dentro da nossa evolução, ela está dentro de cada um de nós, entendendo que a consciência é aí o conjunto, né, que nós carregamos aí, espírito, perispírito e corpo físico aí para nós encarnados. E ele fala aqui de uma forma muito interessante que a repartição dos talentos é de acordo com a nossa capacidade. Então, nós recebemos, trazendo já para os nossos dias, nós recebemos essas concessões de acordo com a capacidade que nós temos. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui, é uma comparação minha, né, através de avaliação, claro, de espíritos que receberam incumbências e que se desenvolveram muito bem. Nós vamos lembrar de João Evangelista, que, segundo Joana de Ângeles, no livro Sol de Assis, segundo Joana de Ângeles, ela fala que é o espírito mais evoluído que pisou na Terra depois do Cristo. Ele, como primeiro, como profeta, né, Daniel, depois encarnou como João, depois como Francisco de Assis, que traz para a gente de uma forma maravilhosa como é o Cristo, como é Jesus. Né? O livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, traz de uma forma belíssima a figura do Cristo. Nós temos outros, né, como Gesiel, lá do livro Paulo e Estevão, que foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado, a mando do Paulo de Tarso, a própria Joana de Cusa, que, ouvindo o conselho do Cristo, vai ter com seu esposo, com toda paciência, com todo carinho, aguentando as suas dificuldades, depois desencarna e vai tendo as suas reencarnações, até chegar a ponto de conseguir criar lá, lá na Bahia, né, na Feira de Santana, a casa lá, a mansão. Nós temos aí já em grau pouco menos evoluído, nós já temos aí Bezerra, que é um ex-capelino, Nicodemos, da Bíblia, que reencarnou como Frei Leão, o próprio Miramês, né? O próprio Paulo de Tarso, que
provavelmente ele já estava preparado para a missão e se perdeu um pouquinho, mas depois se reencontrou. E temos outros exemplos no próprio Evangelho de espíritos que tiveram encontro com Jesus e não souberam aproveitar. Como o nosso querido irmão Judas, né, que teve uma interpretação, embora bem intencionado, ele teve uma interpretação equivocada em relação ao reino de Deus. Né? Anás, Caifás, o próprio Pilatos, que poderia ter feito diferente, tiveram essa oportunidade e não souberam aproveitar os talentos, né, que foram concedidos, que é a oportunidade de encontro ali. E, naturalmente, aqueles que aproveitaram, absorvendo o que tinha programado com sua consciência, entraram no gozo do Senhor, né? Aquela satisfação gostosa de dever cumprido, né? Quando a gente participa de uma tarefa e a gente chega em casa, eu moro em São Gonçalo do Pará hoje, mas eu morava em Belo Horizonte, e quando a gente fazia a campanha do pãozinho, entregando pão e leite na rua, era uma coisa maravilhosa, uma das melhores noites que a gente tinha, porque a gente se sentia bem praticando bem. Então, quando a gente está ali de acordo, dentro da nossa condição, com a lei divina, praticando bem, praticando o amor, a gente já sente essa tranquilidade, esse equilíbrio, essa harmonia, né? Então, já é, dentro da nossa condição, um gozo espiritual. A gente se sente feliz, né? Se a gente não tivesse capacidade de alcançar esse nosso grau evolutivo, naturalmente o Cristo não viria nos trazer o Evangelho. Se ele trouxe, é porque nós temos, sim, a capacidade de vivenciar dentro do nosso grau evolutivo o próprio Evangelho. E, naturalmente, os outros, né, comparando aí o nosso irmão que enterrou o talento, ele sim sofreu porque ele foi contra o que estava dentro dele. Olha que interessante. Então, quando fala que o Senhor entregou os talentos de acordo com a capacidade, esse nosso querido irmão aí, na parábola do Cristo, ele tinha capacidade de produzir. Eu não sei se vocês lembram, lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz escuta a frase: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E hoje, entendendo, né, que somos seres biológicos, aí trazendo a lei de novo, então nós somos seres que atraímos e repelimos. Então, se uma situação nos chega, é sinal que temos condição de passar bem por ela. Sem sombra de dúvida nenhuma, porque nós atraímos a situação. Então, quando servidor, automaticamente o serviço aparece, nós atraímos, então estamos prontos. Mas, muitas vezes, nós estamos quase iguais a esse servo que enterrou o talento. Né? E aí eu fui buscar lá no texto algumas palavras muito interessantes em relação a isso, como características, né, daquele que enterrou o talento. Ele coloca ali medo, mal, preguiçoso. Medo, mal e preguiçoso. Ele fala que ali vai ter ranger de dentes, né? E eu fui buscar lá no livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, quando ela fala que medo, maldade e preguiça são fugas psicológicas. São fugas. De uma forma ou de outra, são fugas. O livro Conflitos Existenciais faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Então, na realidade, quando a gente está aí com toda essa desestrutura espiritual, nós repelimos oportunidades, santas oportunidades, seja na família, seja em casa, né, de forma geral, seja no trabalho, na casa espírita, e as oportunidades nos chegam porque nós temos essa capacidade de absorver. Então, na realidade, esse servo pode representar a maioria de nós hoje, né? Nós tivemos um período difícil, pandêmico, nós, na realidade, ainda estamos dentro dele, né? Então, foi um período que poderíamos ter aproveitado para refletir, entender. Eu vou lembrar da fala do Paulo de Tarso, desculpa, com a fala de Jesus, quando ele fala, convidando Paulo de Tarso, né? Constrói a minha casa no coração do irmão. Olha que bacana. No coração
do irmão, a minha casa no coração. Então, essa casa é imaterial, né? Nós fomos convidados a levar a doutrina espírita, a levar o evangelho, seja de forma presencial, seja de forma virtual, para onde nós fomos. E muitas vezes a gente não entendeu isso, a gente perdeu essa oportunidade, né? E que é uma oportunidade rica. E aí, no mesmo livro, né, a Joana de Anjos ela vai falar desse medo, dessa preguiça, dessa violência. Ela fala que muitas vezes acontece isso. Nós nos deparamos com uma determinada situação, que é um desafio, né? Começamos por aí. Se nós começarmos a entender que não é um problema, que é um desafio, a nossa visão daquela situação se modifica. Mas se a gente começar a entender pela nossa estrutura ainda fragilizada de que aquilo é um problema, automaticamente nós já vamos diminuir um pouquinho a nossa resistência de enfrentamento, né? Então, a Joana de Anjos, ela fala que o ideal é que a gente estude, faça uma reflexão quando surgir essas oportunidades, porque os talentos, nem sempre ele vem dessa forma que a gente entende, né? De valores, mas sim de estímulos à aquisição de valores. Então, muitas dificuldades fazem parte desses talentos. São concessões divinas. Então, se a gente foge, nós corremos dessa oportunidade de aprendizado, né? E nós vamos ver lá também, eu gosto muito de citar os livros, gente, até mesmo para consulta, né? Eu acho que fica fácil, fica interessante para consultar. A gente precisa consultar tudo aquilo que a gente está ouvindo, conferir com a doutrina espírita, tá bom? Não é exposição de conhecimento, não, porque eu acho importante citar, tá? Então, quando a Joana de Anjos, ela traz lá essa importância desse enfrentamento, né? Nós vamos ver lá no livro Ícaro Redimido, do Gilson Freire. Ele traz um trabalho muito bacana aí falando do Santos Dumont, e ele traz cientificamente alguns dados importantes sobre o perispírito. Então, quando ele cita lá que o perispírito vive em duas vibrações, né? Uma que é de retração, de contenção, e uma de expansão. Não materialmente falando, mas em termos de vibrações. E aquela pessoa que vive no processo de expansão, com muita alegria, com muita vontade, com muito amor, muita determinação, ela está sempre vibrando o perispírito na expansão, que é vitalidade, que é energia, né? A gente vê o Divaldo Pereira Franco com todas as suas dificuldades hoje, com a idade que tem, com aquela vivacidade toda, aquela harmonia, né? E outras pessoas assim, muito mais novas, muito mais jovens, com aquele aspecto de velho, por causa do pessimismo. E aí a gente vive com esse pessimismo, com esse negativismo, na contração. Nesse processo de contração, nós vamos aí vibrando mais negativamente e matando células do organismo físico, né? Então dá aquela visão de envelhecimento. Então é importante que a gente trabalhe para entender todas essas dificuldades que nós temos. Nesse livro é muito legal, porque ela traz os desvios, né, as fugas, traz as consequências e traz também os direcionamentos, né? E ela traz aqui numa das soluções a afirmação da personalidade, né? À medida que a gente começa a fazer reflexão, e a outra coisa que eu acho maravilhosa é quando a Joana de Anjos fala que a gente tem dois caminhos para se desfazer, se livrar desses traumas, dessas fugas, desses medos, né? Um é o caminho reflexivo, porque à medida que a gente reflete em torno da nossa existência, em torno daquilo que a gente está vivenciando, a gente vai entendendo todo aquele processo, né? Nós vamos nos conhecendo, nós vamos aí, como ela diz, afirmando a nossa personalidade. Se, ao contrário, a gente cria processos de fuga, olha que interessante, a gente vai se ressentindo, né, com aquela situação, nós vamos colocando camadas, camadas, camadas em cima daquela situação ali que causou o conflito, e como somos seres biológicos, somos seres eletromagnéticos, automaticamente vai chegar em um ponto que aquela energia ela vai estar tamanha que ela vai atrair uma situação para que a gente saia daquele trauma.
Eu me lembro, só para exemplificar, quando eu era mais novo, eu machuquei o pé e até escondi isso. Eu era bem menino, escondi isso da minha mãe e do meu pai, porque eu estava com medo, tinha medo de mexer na ferida. E ali começou a infeccionar. Num belo dia, eu pisei no prego. Aí o prego rasgou aquele local que estava infeccionado ali, o pulso saiu e eu senti um pouco mais aliviado, até que eu coloquei remédio e resolvi o problema da ferida, da úlcera, né? Então, muitas vezes acontece isso com a gente. Quando a gente vai adiando essas possibilidades, essas oportunidades de entendimento interior, nós vamos guardando a, aquelas dificuldades, aqueles traumas, né? Ele vai chegar num ponto que ele vai se acumular ali, camada por camada, e ele vai atrair uma situação. E aí vem de novo, que eu acho fantástico, a proposta do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919, onde ele fala da importância da reflexão, de preferência antes de dormir. Coloca a cabeça no travesseiro e faz aquela reflexão. Olha que maravilhoso, porque o nosso cérebro, ele vai arquivando de acordo com o que nós entendemos durante o dia. Então, se a gente para fazer essa revisão cotidianamente, avaliando como foi o nosso dia, como que aconteceu isso, por que que aconteceu, como poderia ser diferente, automaticamente a gente vai afirmando a nossa personalidade, nos conhecendo e promovendo uma mudança ao mesmo tempo, né? É uma forma fácil e prática para fazer, que muitas vezes nós usamos o desculpismo para não utilizar. E aí, quando o nosso cérebro começa a fazer essa avaliação durante a noite, ele vai arquivar, por exemplo, eu tive um problema, uma dificuldade durante o dia, e aí eu vou, na hora de dormir, fazer uma avaliação daquela dificuldade, tentar entender o processo pelo qual eu passei, e através desse entendimento, o cérebro vai entender, olha, ok, isso aqui está entendido, não precisa passar para amanhã. Isso vai ser feito durante a noite, a questão da memória, né? Então, nós precisamos entender o porquê de a gente afastar dessas oportunidades, desses talentos que nos são colocados aí no dia a dia, para que nós possamos crescer, né? Então, a Joana de Gênesis, ela fala desse autodescobrimento, percepção dos valores adormecidos. Porque à medida que a gente vai também afastando aí essas oportunidades, nós vamos adormecendo instâncias que nós já tínhamos, não evoluindo, mas adormecendo instâncias que a gente já cresceu. E ela traz aí a importância da vontade nesse contexto de modificação. Também lá no livro Vida e Desafios, né, ela traz também a importância da disciplina, dessa vontade. Ela fala do autodespertamento, que é inadiável, está lá no capítulo 8. Ela fala da disciplina mental, exercício de meditação, pensamentos elevados. Então, a gente percebe que isso tudo é uma construção, né? Então, precisamos de paciência, de tolerância, de trabalhar o pensamento. E muitas vezes a gente começa pelo nosso lado errado. A gente começa a trabalhar de fora para dentro, né? Então, ela nos diz, primeiro trabalhar a mentalidade, para depois trabalhar a ação. Lindo, né? Eu acho lindo. Então, vamos começar a trazer para nós aqui as oportunidades que nós temos. Primeiro, falamos da reencarnação, que é um talento preciosíssimo que nós temos, né? E hoje, nós, estudando a doutrina espírita, nós vamos perceber a oportunidade rica que temos da reencarnação. Porque a Terra, né, já é sabido, vários meios espíritas, que ela compreende uma escola, um hospital, uma oficina, né, uma prisão. Muitos palestrantes trazem isso. E é interessante a gente ver que nós estamos aqui, talvez até pelos 4, né? Aprendendo, trabalhando, sendo tratado, né? E ao mesmo tempo preso. Não dá de vez em quando aquela angustiazinha, eu acho que todo mundo deve sentir, não deve? Aquela saudade do plano espiritual, de rever amigos, principalmente quando a gente entra em certas dificuldades, né? É muito comum isso. Aquela angústia lá, tormentosa, e o próprio livro do Evangelho fala que é, às vezes, uma saudade, né? O espírito se libertar do corpo físico. E é uma concessão que a gente teve, que a gente deve aproveitar.
Eu me lembro de uma história, não sei qual palestra que o Haroldo foi para uma cidade interiorana e ele estava chateado, né? Ele foi fazer um trabalho no convento e ele estava chateado porque, puxa vida, fora da terra natal, uma cidade pequena, diferente, e uma das irmãs lá do convento que ele foi visitar virou para ele e falou assim: olha, floresça onde Deus te colocou. Floresça onde Deus te colocou. Então vamos voltar lá de novo do ser magnético, que atrai, que repele. Atrai oportunidades. E aí lembro de novo o Cristo falando com Pedro: crês, te levarei onde não queiras ir, né? Porque é doloroso a gente voltar nessas instâncias onde criamos traumas. Mas eu acho sábio aquele ditado: criminoso sempre volta ao local do crime. E a gente muitas vezes vai parar em cidades, em bairros, em ruas, em casas, como concessão divina. São talentos que estamos recebendo. As nossas dificuldades, as nossas famílias, né? Os nossos vizinhos, todos eles são talentos que nós recebemos para a nossa para o nosso crescimento espiritual. Gente, doutrina espírita, que riqueza ser tarefeiro de uma casa espírita. Não é privilégio, mas a oportunidade do conhecimento que a gente tem, né? Sabedores de quem são os espíritas, de quem são os espíritas. Eu estou aqui em São Gonçalo do Pará, um dia desses, uma irmã ligou para mim, falou: olha, eu estou precisando fazer tarefa numa casa espírita, eu não sei, eu acho que São Gonçalo do Pará eu vou ter afinidade com a turma aí. Eu falei: olha, vem, vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhida, mas tenha certeza, não vai encontrar santos aqui não, não vai. Por quê? Os sãos não precisam de remédio, então a gente entende que a casa espírita é um laboratório, né? É uma oficina de trabalho. Lembra de novo o Haroldo? A casa espírita é onde o ser chega, cospe no chão e a gente vai lá e limpa, não é? Pelo menos em tese, tem que ser assim, porque é um laboratório. Então, é um talento, é uma concessão divina riquíssima que a gente recebe para desenvolver as nossas potencialidades, né? E mais estreitamente, a família. A família. Rica oportunidade que a gente deveria aproveitar, né? Porque são talentos e o dia que a gente ficar privado dessa família, seja desencarnando ou seja saindo dela, a gente vai perceber o quanto a gente poderia ter aproveitado, né? Pais, irmãos, irmãs, filhos, né? Enfim, toda a família. E por fim, nessas concessões, né? Desculpa, eu também não falei das profissões, as profissões também são importantes, as profissões fazem parte dessa concessão. A gente vai ver isso lá no livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel fala da profissão, e inclusive muitos filhos e filhas seguindo aí as trilhas dos pais e das mães, né? E, por fim, o nosso corpo físico, riquíssima concessão divina, talento. Lembrando que o Cristo nos diz: nem o vosso pobre corpo vos pertence. E ele não nos pertence mesmo, nos foi dado para que nós possamos aí evoluir, né? Então, nós vamos entender também até a própria mediunidade. Vou lembrar lá do livro Os Mensageiros, quando André Luiz e Vicente estavam acompanhando o mentor, e o mentor doou um pouquinho de magnetismo para que eles pudessem ali, no trabalho que eles foram desenvolver, pudessem ter uma percepção um pouco maior, né? Uma percepção através da ausculta, da audição, da vidência, né? E isso acontece com a gente, nós recebemos essa porcentagem a mais como talento para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, de preferência que nós auxiliemos aí os nossos irmãos. As nossas limitações fisiológicas também fazem parte de todo esse contexto, de toda
essa concessão de talentos, esse empréstimos, né? Porque muitas dificuldades, muitas limitações vão inibir impulsos equivocados. Lembram lá do nosso lar, quando a Laura, para reencarnar, ela pede que não lhe tragam facilidades? Porque é muito fácil desviar, né? Lembramos também lá do livro do Alcione, lá, do Renúncia, quando ela conversando com Pólocos, ele fala, não tem necessidade de reencarnar agora não, porque está aqui no plano físico, gente, não é fácil. Não é fácil. Nós vemos sempre o Palminha dizendo, olha, ele, né, Palminha, reencarnar não é fácil não, eu não quero estar aí não, eu prefiro estar aqui no plano espiritual, porque a gente reencarnar, a gente tem as nossas dificuldades mesmo, né? Então, estar aí nesse corpo com as nossas limitações é uma concessão divina, é uma bênção para que a gente não caia em erros, né, que caímos. No livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, do Espírito Miramês, ele conta uma história, quando ele já estava lá criando já a, a equipe de franciscanos, né? E os franciscanos chegaram com um leproso para ser curado. E o interessante é que no livro a gente vai ler que Francisco de Assis ele ficou um pouco assustado. Ele achou que eles não deveriam ter levado aquele leproso. E aí ele pediu um vasilhame, né, narra lá no livro, com um pouco de água, colocou algumas rosas e, dando um banho naquele irmão, ele promoveu a cura. E aquele espírito, né, aquele irmão, começou a conviver com os franciscanos. E ele começou a perceber que algumas tendências que ele tinha começaram a voltar. Ele era cleptomaníaco. E aí ele rapidamente pediu Francisco, pelo amor de Deus, meu irmão, peça que essa doença volte. Por favor. Olha que maravilha. Então, a lepra era uma concessão divina para inibi-lo a cair em outros erros. E perder, sim, muitas vezes, a reencarnação. Então, a doença, as inibições fisiológicas, elas são uma riqueza, elas são uma concessão, são talentos, né? E, claro, isso vai ser depois avaliado com maior segurança, depois da nossa desencarnação, de repente depois de 2 existências, ou 3, né? Que a gente vai avaliar o quanto aquilo nos auxiliou, né? A própria timidez, nós vamos ver também no livro Amor Imbatível Amor, quando a Joana de Anjos ela fala ali da timidez, da inibição da criança que foi criada muitas vezes de forma super protegida, ela fala belíssimamente que por mais que os pais tenham ali aquela responsabilidade daquela inibição, aquele ser precisava daquela timidez para não incorrer em outros erros, né? Para não ter oportunidade de cair de novo, e a própria timidez vai limitando ali. Então, a natureza, a vida é belíssima, né? Nada acontece sem sentido. Então, é bom que avaliemos o que a gente tem feito dessas concessões, né? E eu acho interessante que a gente faça essa avaliação, não no geral, mas tentando identificar, tentando entender como estamos aí no desenvolvimento, na atuação de cada papel, porque a gente peca muitas vezes de fazer no geral, e às vezes a gente recebeu 10 talentos aí, recebeu 5 talentos como pai, e a gente pensa que a gente está conseguindo multiplicar e não está. Então, se a gente conseguir fazer uma avaliação individual de cada papel, como eu estou como filho, como mãe, como pai, como irmão, né? Como um trabalhador, como um tarefeiro na casa espírita, será que eu estou fazendo o que eu daria conta? E se eu estou fazendo bem, com amor? Então, quando a gente faz essa avaliação do que eu tenho e do que eu estou dando, né, é importante, porque a gente vai construindo aí, percebendo a nossa personalidade, e através disso a gente vai quebrando as arestas que precisam ser quebradas. E aí nós entramos na parábola do juiz, né? Por quê?
A princípio, nós fomos admoestados como os nossos apóstolos lá foram. E depois nós recebemos as nossas concessões aqui. Eu acho que eu sou o mais velho de todos aqui. Eu acho que eu sou o mais velho, né? Então, eu naturalmente já estou aí com uma mais do outro lado do que aqui. Então, eu já tenho como fazer uma avaliação do outro lado do plano espiritual, em tese, né? Uma avaliação de muita coisa que eu passei durante essa existência. Como que eu vou encontrar depois com o juízo final, que é o encontro com a nossa consciência, né? Lembrando das oportunidades que a gente sempre recebe, no livro Primícias do Reino, uma narração belíssima, a maioria já deve ter conhecido, da Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, ela traz a narração do mancebo rico, quando encontrou com Jesus. E ela narra de uma forma tão bela, porque ela traz lá, através da visão dos arquivos lá no plano espiritual, que aquele mancebo rico, ele tinha comprado 2 bigas, preparado cavalos, e ia disputar uma corrida no dia seguinte. E ele se depara com o olhar do Cristo, Jesus. E Jesus, penetrando bem lá no âmago do ser daquele irmão, pede que o siga. Ele olhava para Jesus e percebia que conhecia aquele ser, né? Aquele olhar penetrava-o profundamente e ele pensava: eu amo esse ser, eu amo. Mas, ao mesmo tempo, ele pensava nas concessões que ele teve. Ele era rico, bonito, jovial, e ele era famoso nas disputas lá das bigas. E ele chegou a questionar Jesus e disse: Mestre, permita que eu possa competir amanhã e depois te siga. E o Cristo fala: não, é chegado para você agora o reino de Deus. Vem e me segue. Imagina a dubiedade que esse irmão entrou diante do Cristo, né? Um chamamento para que ele o seguisse. É chegado aqui, naquele momento. Ele poderia renunciar, ele tinha capacidade de renunciar, porque o Cristo sabia que ele tinha. No entanto, ele ficava numa dubiedade. Mestre, eu amo, mas eu não posso. E Jesus insistia. Vem, meu irmão, segue-me. Eu não posso. Eu amo, mas eu não posso. E saiu correndo e disparado. No dia seguinte, no dia da competição, narra no livro que a biga que ele estava correndo, né, que aqueles veículos que eram puxados pelos cavalos, tombou e uma das patas dos cavalos foi sobre a sua cabeça e ele acabou desencarnando, né? E claro, a desencarnação acabou pegando ele, entre aspas, de surpresa, e ele provavelmente não absorveu, não aproveitou aquele encontro com Cristo. E esse encontro, ele acontece com a gente a todo momento, a todo instante, né? Então podemos entender que a própria desencarnação, o processo de transição, né, tendo aí o mundo de regeneração, pode ser o juízo, a parábola do juízo, que está nos pedindo conta daquilo que nos foi concedido. Meu irmão, eu te dei 5 talentos, eu te dei 2 talentos, eu te dei 1 talento. Nós temos habilidades riquíssimas, nós temos potencialidades riquíssimas dentro de nós. Né? Nós recebemos aí as orientações dos espíritos e é muito comum eles trazerem para a gente aqui, olha, participa de uma tarefa. Então, participar de uma tarefa é benefício de quem participa, de quem pratica, porque no encontro com aquela tarefa, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. São talentos nos doados para o nosso crescimento espiritual. Né? Então, no ato da desencarnação, no livro Alquimia da Mente, do Hermínio de Miranda, ele fala que o cérebro fisiológico ele é um instrumento capacitado a armazenar, e que no ato da desencarnação, quando naquele processo mnemônico, né, que André Luiz chama de panorâmico,
o Gilson Freire, lá no Micro Redimido, ele chama de mnemônico, né? Quando o espírito está desencarnando, ele começa, como se fosse ali um pendrive, ele começa a pegar arquivos, segundo o Hermínio, né? E construir o perispírito. E aí ele vai construir com tudo aquilo que ele conseguiu utilizar na concessão, né? Não só no aspecto fisiológico, mas no aprendizado moral, na experiência que ele teve com a família, com o trabalho, na casa espírita, na sociedade de forma geral, com os vizinhos principalmente, nada em vão. Então, automaticamente, ele vai conseguir, se ele aproveitou bem, ter em dobro os seus talentos lá no plano espiritual. E isso, claro, vai ser visível nas programações próximas da reencarnação, no seu próprio corpo perispiritual, que vai refletir o seu campo mental, né? Então, é importante que nós passemos a avaliar o que estamos fazendo dos talentos que nos foi concedido, desse empréstimo rico, dessas oportunidades que temos hoje para o nosso crescimento espiritual, né? Então, como eu disse, é interessante que a gente faça essa revisão por papéis, porque eu já caí nesse engodo, né, de fazer uma revisão geral, nesse equívoco, e quando eu fui perceber, eu estava muito longe, muito aquém do que deveria em todos os papéis, né? O papel de filho, de pai, de irmão, de marido, né? Como tem sido, como as pessoas estão me vendo, e a própria crítica, às vezes, é uma oportunidade de entendermos como o outro está nos vendo, como estamos percebendo. E a gente vai fugindo disso tudo, né? Na casa espírita é uma oportunidade rica. Um dia desses eu estava caminhando pela rua, perdão, é a minha forma de ver, perdoe se eu estou equivocado, mas uma pessoa viu e falou assim, puxa vida, fulano de tal dá passe lá? Eu falei, dá. Nossa, mas uma pessoa extremamente materialista, só preocupa com a matéria e mesmo assim vocês permitem. E aí eu comecei a refletir. Falei, gente, que riqueza é a doutrina espírita? Já imaginou se ela não tivesse fazendo tarefa nenhuma lá? Não seria muito pior? Né? É claro que a casa espírita ela tem um dever, ela tem a obrigação de preocupar em instruir, né? Em auxiliar aquele ser. Nós não temos o dever de fazer por ela. Mas olha que maravilha, ela já tem uma oportunidade na semana de praticar o bem. Uma vez, nossos irmãos da reunião mediúnica acharam, estavam ali de encontro com um coordenador mais ríspido, mais grosseiro, e eles foram tirar satisfação com o mentor, né? Poxa vida, camarada é um dialogador, né? Como é que os nossos mentores permitem que esse sujeito esteja aqui dessa forma, arrogante, agressivo, né? E aí o mentor virou e falou assim, ok, onde você quer que eu coloque ele, então? Ele está na casa espírita. É uma oficina, é uma escola, é um hospital, é uma prisão, né? Porque nós vamos encontrar também aqueles que nós prejudicamos no passado. Então, é importante que a gente faça essa avaliação, essa revisão diária. Vamos seguir lá a proposta do Santo Agostinho, todo dia colocar a cabeça no travesseiro. Como foi o meu dia? Como foi o meu dia? E as perguntas elas vão começar a aumentar se a gente conseguir, né? Eu pratiquei tal ato. Não foi um ato equivocado. Mas por quê? O que que me levou a praticar? E o que que levou aquela pessoa a praticar em relação a mim? Isso vai trazendo uma maturidade, uma percepção maior, um crescimento espiritual. E aí a gente vai conseguindo fazer. Aí, nosso querido irmão fala sobre a persistência no texto, e a gente precisa persistir, porque a gente já está lá acostumado, habituado à inércia, né, ao comodismo. Então, quando a gente tenta sair disso, essas forças que já estão há muito tempo, elas vão nos pressionar para que a gente permaneça ali. Então, a
aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer enorme estar com vocês. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui conversando, dialogando, absorvendo, mesmo de palavras não expressas, mas das expressões faciais aí, esse acolhimento, né? Muito obrigado. Que Jesus permaneça nos amparando e nos auxiliando a absorver e adquirir, né, a crescimento com as concessões que nós recebemos aí por talento. Muita paz, muita harmonia, uma semana de muita bênção para todos aí, tá? Bom mesmo estar com vocês. Fico muito feliz e agradecido. Nós também ficamos muito Nós ficamos muito felizes e agradecidos. Deus abençoe. Bom demais te ouvir. Sim, muito bacana a reflexão dessa preparação, investimento e resultado. E que bom que está gravado para a gente pegar as anotações e buscar um pontinho de cada lugar. Bacana demais. Você faz a prece para a gente? Eu? Desculpa, não ouvi? Pois é. Perdão. Deixa eu te falar, bacana demais. Deus abençoa. Muito bom. Isso aí foi os erros aqui de tecnologia. Bravo pra caramba. Deus abençoa. Bom demais. Você faz a prece para a gente para terminar? Pode ser? Sim. E o nosso amigo Toninho tá aí no finalzinho. Ele podia tocar uma música, né, Toninho? Com certeza. Ele vai Então, tocar tá bom. depois? Ele vai tocar depois? Eu faço a prece antes? Você vai fazer a prece. Ok. Deus abençoa. Ok, amém, viu? Obrigado. Mestre amado Jesus, divino amigo e companheiro, muito agradecidos estamos nessa noite de poder falar do seu evangelho, de poder falar da doutrina espírita. Nos encontramos aqui, cada qual em seu cantinho, mas certamente acolhidos e aquecidos por esses corações amigos, né, que nos envolvem em suas vibrações. É muito rica essa oportunidade de estarmos aqui refletindo naquilo que precisamos promover para o nosso crescimento espiritual, Senhor Jesus. Que o seu amor nos envolva a todos, nos auxiliando na tão sonhada reforma íntima, permitindo-nos modificações importantes, não só para nós, mas para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos ladeiam, que possamos vibrar em prol de toda a terra, dos nossos irmãos políticos, dos líderes religiosos, dos líderes sociais, dos nossos irmãos que encontram em dificuldades diversas, Senhor. Que a sua paz envolva a todos. Obrigado, mestre amado. Esteja então conosco hoje, amanhã, agora e por todo sempre. Que assim seja. Ó Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina,
força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, num monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Toninho, bom rever você, viu? Saudade grande. Um abraço. Como é que tá o trabalho lá do Gravação, Ademir. Oi,